Agora que nós já identificamos os 5 volts em standby, já testamos e vimos que ele não está em curto, analisando aqui o circuito desse transformador, pela parte do circuito impresso, a gente percebe que tem uma outra saída. Então, seguindo as trilhas, nós vamos chegar nesse diodo, no diodo que está ao lado dele aqui. Então, continuamos mantendo uma das pontas de prova do multímetro no terra e vamos medir para saber se esse outro diodo, que faz a alimentação do CI de controle da placa, essa alimentação pode ser 7 volts, 12 volts, 30 volts, isso é independente. O que nós vamos tentar medir agora é se tem algum outro componente em curto que seria alimentado por esse transformador. Então vamos medir no diodo. Não apitou. Então não tem mais nenhum componente em curto na saída desse transformador. Só um detalhe sobre o que eu estava medindo aqui no diodo. O diodo tem anodo e catodo. O catodo é o que tem a faixa. Eu medi em relação ao catodo, pois nós estamos medindo tensões positivas, mais 5 volts. Se eu tivesse medido em relação ao anodo, ele apitaria continuamente e daria a impressão que ele está em curto. Na verdade, o anodo desse diodo ele é ligado no transformador, e do transformador vai para o terra. E a bobina do transformador, para o multímetro, aparece como se fosse um curto-circuito. Mostrando para vocês o que aconteceria se eu tivesse medido no anodo daquele diodo, ele ficaria apitando. Aí eu vou medir no catodo. Ele apita, carrega algum capacitor que está ligado nesse circuito e para de apitar. Aquele pequeno apito no começo é porque está carregando algum capacitor que está ligado a esse circuito. Lembrando do capacitor, esse capacitor ele também faz parte do circuito desses diodos e do circuito que está ligado nesse transformador. Pode acontecer desse capacitor estar estufado e ele vir a provocar, exigir do transistor que queimou, exigir que ele trabalhe com mais potência do que deveria trabalhar. Então, se esse capacitor estiver estufado, você tem que trocar. Lembrem que nós falamos que esse transformador tem 2 saídas e tem 2 diodos. Um para o 5 volts standby e outro para alimentar o CI, controlador aqui. Se ele tem 2 diodos, ele também tem 2 capacitores. Um dos capacitores é esse, é o de 5 volts standby. O outro capacitor, que vai para outra parte do circuito, é este aqui, mais interno. Então nós temos que medi-lo também, para saber se ele não está em curto ou se ele não está provocando uma sobrecarga no funcionamento do transistor. É conveniente, mesmo que eles não estejam estufados, é conveniente que você retire esses capacitores do circuito e teste no capacímetro e no medidor de ESR. Por quê? Eles podem estar ressecados. O líquido que fica aqui dentro pode ter vazado ou por algum motivo ter sido alterada a composição química dele. Alterou a composição ou ele vazou, a capacitância vai mudar. A ESR, que é a resistência série equivalente interna do capacitor, vai alterar. E isso vai provocar uma sobrecarga no funcionamento do transistor de chaveamento. Então tem que tirar, além do optoacoplador, tem que tirar os 2 capacitores para testar, pelo menos testar. Como eu sei que aonde estão localizados os capacitores que fazem parte desse circuito da saída desse transformador? Eu fui seguindo a trilha, eu fui seguindo o circuito impresso atrás e fui identificando cada um dos componentes. Esse aqui é o optoacoplador. Se você não tiver muita prática ou para te facilitar o seu trabalho, marca a posição dele com uma caneta marcadora em relação à placa de circuito impresso, porque você não pode inverter a polaridade desse circuito, que ele vai deixar de funcionar. Então você marca, retira, mede e tenta fazer a troca dele o mais rápido possível, que é para você se lembrar qual era a posição original. Bom, no optoacoplador, o lado que tem o LED, ele está no secundário. O secundário é onde tem os fios que vão para a placa mãe. E o primário, ele é ligado na parte onde é a entrada de energia elétrica da fonte, vamos dizer assim. Então eu vou ter os dois multímetros.
Esse aqui ele está ligado no fototransistor, ou seja, na saída do optoacoplador. Então eu vou excitar o LED que tem aqui no optoacoplador. Quando eu excitar o LED, no caso eu estou na escala de BIP, quando eu excitar o LED, vai medir um valor qualquer aqui, indicando que o LED acendeu. Se o fototransistor da saída estiver funcionando da maneira certa, aqui vai deflexionar um pouco também, indicando que o fototransistor está funcionando. Se aqui não se mexer, e aqui se mexer, o LED funcionou no optoacoplador, mas o fototransistor queimou. Então, nós vamos testar isso daí agora. Eu vou colocar as pontas de prova. Repare que nenhum dos dois se mexeu. É porque a ponta de prova está invertida. Então, eu vou inverter a ponta de prova e vou ligar novamente. Olha lá, os dois multímetros se mexeram. Então, este aqui acionou o LED e este aqui respondeu que o fototransistor está funcionando da maneira certa. Ou seja, o fototransistor desta fonte ATX está funcionando corretamente. Continuando, nós vamos medir os capacitores que nós retiramos da fonte. Nós temos aqui um capacímetro e um único capacitor. Para medir o outro capacitor é a mesma coisa. Então nós não vamos mostrar duas vezes medir o mesmo, dois capacitores diferentes. A gente mostra a medição de um capacitor e você já sabe que todos os outros são dessa forma. Então, antes de mais nada, antes de colocar o seu capacitor no aparelho, a gente vai descarregá-lo, vai tirar a energia elétrica dele. Aí você pega e fala, poxa, mas ele não estava ligado. Tudo bem, mas tenha isso como hábito de fazer a descarga dele, porque ele podia estar carregado com 400 volts, por exemplo, que pode chegar a essa tensão numa fonte e pode queimar teu aparelho. Então eu já descarreguei ele e agora eu vou ligar no aparelho. Bom, depois que eu descarreguei o capacitor, eu vou verificar qual que é a capacitância dele. No caso aqui é 1000 microfarads. Então venho aqui no aparelho, coloco numa escala que seja compatível com 1000 microfarads. Nesse aparelho aqui é de 2000. Vou lá, respeito a polaridade dele para fazer a ligação, que você vê que tem polaridade certa. E vamos ver o que é que acontece. Ele me deu, lembrando, o capacitor é de 1000 microfarads, ele está me falando que tem 971,2 microfarads. O capacitor não está em curto e está dentro da tolerância desse capacitor. Deve ser a tolerância de uns 20%. Se a tolerância é de 20% e ele tem 1000, o capacímetro poderia indicar de 800 a 1200, que estaria dentro da tolerância do capacitor. Bom, nós da BT a gente já sabe que a fonte a gente quer que dure bastante, então se tiver com mais de 10% de tolerância, já troca, que é para não ter um retorno dessa fonte. Além de medir a capacitância, é conveniente que você meça a ESR, a resistência série equivalente do capacitor. No caso, esse capacitor ele é de 1000 micros, 1000 microfarad. A escala para 1000 microfarad é essa de baixo aqui. Se ficar na faixa amarela, ou na parte amarela, ou na vermelha, esse capacitor não está bom e tem que ser substituído. Se ficar na parte verde, o capacitor está bom. Não tem polaridade, eu posso ligar de qualquer maneira. E eu já descarreguei o capacitor, tá? Então vamos lá. Como você percebe, ele chegou na parte verde. Então esse capacitor está com a capacitância correta, está com a ESR correta. Esse capacitor está aprovado para voltar para a fonte ATX. Bom, agora que eu já testei os componentes fora da placa e sei que eles estão bons, eu vou colocar eles na placa de novo. Então lembrando que eu fiz uma marca de tinta, a marca já está na posição certa, no optoacoplador. O optoacoplador está na posição correta, porque eu marquei também, para facilitar meu trabalho, marquei também a placa de fenolite. Então, vou encaixar ele aqui, encaixar os capacitores e soldar tudo. Bom, nós já removemos o transistor e aí vamos conseguir substituí-lo por outro
igual, idêntico, novo. Vamos ter que tomar alguns cuidados que eu vou falar para vocês, para como é que nós vamos recolocar esse componente novo na placa. Se você não puder colocar um componente novo e igual ao anterior, se você não puder colocar os dois iguais, então você vai ter que recorrer ao datasheet do componente. No datasheet, que você encontra na internet, você vai poder comparar o desempenho dos dois componentes. Você pode colocar um igual ou superior. No datasheet, que a gente encontra pela internet, nós vamos comparar os dois componentes. Então é necessário que você tenha os dois datasheets. Você tem que comparar se os transistores são NPN ou PNP, se a tensão reversa daquele que você vai substituir é igual ou superior àquele que está sendo usado na placa, e a corrente de coletor tem que ser igual ou superior ao que está sendo utilizado. Caso contrário, ele vai queimar. Ele também vai queimar, ele não vai suportar. Se for algum desses parâmetros for diferente, for inferior, você não deve colocar. Agora, se for um transistor do tipo FET, você tem que verificar também a tensão reversa dos dois transistores, a corrente de dreno dos dois transistores e um parâmetro chamado RDS-ON. Esse RDS-ON é uma resistência interna do FET. Se você estiver substituindo um FET com uma RDS baixa por um FET com uma RDS maior, isso não é bom. A RDS é uma resistência interna. Essa resistência vai fazer com que o FET esquente mais do que o anterior. E a chance desse novo componente queimar é maior. Então você tem que comparar esses parâmetros nos dois componentes e fazer a melhor escolha possível. A gente tem que lembrar também um outro detalhe que às vezes passa despercebido. Você não pode trocar um transistor NPN por um transistor FET, nem vice-versa, porque não funciona. Se no projeto está escrito, se o componente que você está tirando é um componente FET, você tem que colocar outro FET. Se ele for um NPN, você tem que colocar outro NPN. Se for um PNP, você tem que colocar outro PNP. Não dá para trocar, intercambiar um com o outro. Não funciona dessa forma. Só um último detalhe. Tem FET canal N e FET canal P. Então, além de tudo aquilo, a tensão reversa, a corrente de dreno, o parâmetro RDS-ON, você também tem que verificar se os dois são canal N ou se os dois são canal P.